Olá! No vídeo anterior, nós discutimos as definições de máximos e mínimos locais. Neste vídeo, nós vamos discutir as definições de máximos e mínimos globais. Então vamos lá. Seja então f uma função definida no seu domínio, nós vamos falar que um ponto é um ponto de máximo global ou absoluto de f, se para todo x no domínio, a gente tem que f de x é menor ou igual do que f de a. O valor de f de x é menor ou igual do que o f de a para todo ponto x no domínio de f. Neste caso, o valor assumido pela função f de a é chamado de máximo global ou de máximo absoluto da função f. De forma análoga, a gente define um ponto de mínimo global ou absoluto se para todo x a gente tem que f de x é maior ou igual do que f de a. E esse valor, por sua vez, é chamado de mínimo global ou mínimo absoluto da função f. Seja então a função f, definida no intervalo aberto menos 1 quadro, dada por f de x é x ao quadrado. O gráfico da função pode ser visto abaixo. Nesse caso, a gente pode ver que a função não possui um máximo global, porque no ponto 4 ela não está definida, e ela possui um ponto de mínimo global no ponto x igual a zero. É o ponto global porque para qualquer x entre menos 4 e 1, f de x é maior ou igual do que f de zero. Então, f de zero é um ponto de mínimo global. Vamos lembrar que na aula 28 a gente discutiu sobre o teorema de Weierstrass, que diz que toda função f no intervalo fechado AB contínua possui valor de máximo e mínimo global. Se um ponto A é máximo ou mínimo global da função f, então ele tem que ser um máximo ou mínimo local também. E unindo essas duas informações, a gente pode definir um algoritmo para a gente poder verificar quais são os máximos e mínimos globais para funções contínuas definidas em intervalos fechados. Lembre que o ponto de máximo ou mínimo local necessariamente é um ponto crítico da função. Então a gente tem que determinar quais são todos os pontos críticos da função f dentro do intervalo fechado AB. Aqui nós vamos supor que a função tem n pontos críticos que vão ser denotados por x1, x2 até xn. Veja que esses pontos não incluem na definição de ponto crítico os valores de f de a e f de b, porque não necessariamente a gente consegue calcular as derivadas nos pontos a e b. Mas, como esses pontos fazem parte do domínio, a gente tem que levar eles em conta para falar sobre máximos e mínimos globais. Então, a gente calcula os valores nos extremos. Depois, a gente pode comparar todos esses valores obtidos, ou seja, tomando o máximo dos valores da função f avaliado nos pontos críticos, que são os candidatos a máximo e mínimo locais, e depois verificar se o f nos extremos do intervalo é maior ou menor do que a f nessas funções. Então, se a gente tomar o máximo da função em todos esses pontos, este máximo será o máximo absoluto da função f no intervalo AB, e, por outro lado, se a gente tomar o mínimo, agora esse mínimo será o mínimo absoluto da função f no intervalo AB. Vamos usar esse algoritmo para fazer quais são os máximos e mínimos absolutos da função f, definida no intervalo menos 2 meio, e é dada pela expressão x ao cubo mais x quadrado menos x mais 1. Então, o primeiro passo é determinar quais são os pontos críticos. Então, é resolver a equação f' de x igual a zero. Nesse caso, a derivada da função vale 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E resolver isso aqui igual a zero nos dá x igual a menos 1 ou x igual a 1/3. Então, esses são os pontos críticos da função. No segundo passo, a gente tem que avaliar quanto vale f nos extremos. Então, a gente tem que calcular f de menos 2 e f de meio. Quando x é igual a menos 2, a função vai valer menos 1. Já no ponto x igual a meio, a gente vai obter que o resultado é 7/8.
A gente precisa também avaliar quanto vale f nos pontos críticos, ou seja, avaliar f no ponto menos 1 e f de 1/3. No ponto menos 1, a função f vale 2, e quando x é 1/3, isso vale 22 sobre 27. Então, para finalizar, a gente tem que comparar esses resultados. A gente vê que f de menos 2 é menor ou igual do que f de 1/3, que é menor ou igual do que f de meio, que é menor ou igual do que f de menos 1. E dessa maneira, como esses pontos são os únicos possíveis para máximo e mínimo global, o menor deles é o mínimo global, o maior deles é o máximo global. Então, essa função tem mínimo global em x igual a menos 2 e máximo em x igual a menos 1. Para finalizar, nós vamos fazer um outro exemplo mais prático. Um fabricante de caixas de papel deseja construir uma caixa sem tampa a partir de uma folha quadrada de papelão de 12 centímetros de lado, cortando quadrados iguais dos cantos de cada folha e dobrando para formar um paralelepípedo reto com base retangular. Então, pede-se para encontrar o comprimento do lado dos quadrados que se deve cortar para que o volume da caixa seja o maior possível. Para fazer isso, nós vamos vir aqui para esse aplicativo e considerar aqui a nossa folha quadrada de 12 centímetros de lado. O que a gente tem que fazer é construir uma função que vá calcular o volume da caixa em função do valor que a gente escolheu para retirar da caixa e maximizar essa função. Então, x é quanto a gente vai cortar em cada lado. Significa que a gente vai fazer um corte de tamanho x em cada um dos 4 lados. Então, esses cortes têm tamanho x. E aí a gente vai dobrar o que sobrou para obter uma caixa. Veja então que a caixa vai ter um formato um pouco parecido com isso, em que a altura é dada por x, já o comprimento e a largura são dados por 12 menos 2x, o que implica que o volume da caixa, em função do lado que a gente corta, é dado pelo produto de 12 menos 2x por 12 menos 2x vezes x, que resulta em 4x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 144x. Isso sempre que x pertence ao intervalo 0, 6. Então, a função que a gente quer maximizar é a função v, que sai do intervalo 0, 6, que é o intervalo onde x pode ser cortado, assumindo valores reais, dada por v de x, é o polinômio 4x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 144x. Como a gente quer maximizar essa função, a gente vai partir, encontrar os máximos globais, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no passado. Ou seja, avaliar a derivada dessa função, que é dada por 12x ao quadrado menos 96x mais 144. Isso vai implicar que os pontos x em que a derivada se anula, ou seja, os pontos críticos da função, são os pontos x igual a 2 e x igual a 6, sendo que ponto crítico tem que estar no interior da função, então o único ponto crítico dessa função é o ponto x igual a 2. A partir daí, para a gente definir qual que é o máximo da função, a gente tem que avaliar nos pontos críticos e nos pontos extremos. Então, o máximo da função v,
o máximo global de V é dado pelo máximo entre os valores V de 0, V de 2 e V de 6, que por sua vez, tanto no 0 quanto no 6 a função V vale 0, V de 2 por sua vez é 128. Então o máximo dessa função é o máximo entre 0 de 128 e 0, que é 128. Ou seja, o volume máximo da caixa que a gente vai conseguir obter é 128 centímetros cúbicos. O volume máximo possível da caixa é 128 centímetros cúbicos, né, ao retirar um quadrado de lado 2 de cada extremidade. Então, em resumo, o método para a gente encontrar os máximos globais é primeiro encontrar os candidatos a máximos locais e depois comparar esses candidatos com os valores da função no extremo. Com isso, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Até mais!